com o tema Deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Com vários estudos reconhecidos pela comunidade científica internacional, Dr. Júlio Pérez, psicólogo, clínico e doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Centro de Espiritualidade da Mente da Universidade da Pensilvânia e na Radiologia Clínica, Diagnóstico de Imagem pela Unifesp. Autor de estudos que investigaram os efeitos neurobiológicos da psicoterapia através da neuroimagem. Pesquisador do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, PROSER, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo e professor titular de Psicotraumatologia Clínica do Hospital Pérola Binton. Autor de artigos científicos sobre psicoterapia, trauma psicológico, espiritualidade, religiosidade, reencarnação, resiliência e superação. E dos livros Trauma e Superação, O que a Psicologia, a Neurociência e a Espiritualidade ensinam, e Neuromaging for Clinicians. Com vocês, Dr. Júlio Prieto Pérez. Muito bom dia a todos, um grande prazer estar aqui novamente e hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos focar o tema reencarnação baseado nessa publicação no Journal of Nervous and Mental Disease de 2012. Felizmente e também infelizmente, foi a primeira publicação mundial a respeito do tema, quer dizer, que favorece uma integração harmoniosa, ética, com uma metodologia que favorece o bem-estar do paciente, integrando assim a psicoterapia à reencarnação. Então, por isso a pergunta, né, deve a psicoterapia reconhecer ou considerar, integrar a reencarnação? E vocês, ao longo dessa palestra, certamente perceberão que é mais do que um dever, é uma necessidade ética em relação, especialmente, às pessoas que são reencarnacionistas e que buscam essa integração na psicoterapia. Antes de começar mesmo a falar sobre o tema, eu quero dar um contexto mais cultural, né? O jeito que as pressões submetidas, né, no dia a dia acabam influenciando o nosso estar, o nosso viver. A nossa cultura da pressa, do descartável, da correria, da competitividade, em que os amigos se tornam clientes, as pessoas se coisificam, né? Eu estou falando isso desde a época do Orkut, gente. Já acabou o Orkut, né? Mas continua essa mesma história. Quantas interfaces, né, atualmente privam as crianças, inclusive, do contato pessoal e da negociação com um amiguinho, o que favorece naturalmente recursos resilientes. Por quê? Se a criança não tem essa experiência de negociação com o coleguinha, não, a bola é minha, não é minha, então vamos jogar, resolveu a situação, ela não cria um repertório para lidar com adversidades mais tarde na vida. Quem tiver interesse de aprofundar um tema, tem um artigo que nós publicamos com os alunos do Pérola Binton, Cultura Tecnológica e Vulnerabilidade ao Trauma. As pessoas acabam desenvolvendo o que a gente chama de cérebro de pipoca. Em termos leigos, o que significa? Uma perda de massa encefálica. A pessoa fica, entre aspas, ignorante no âmbito emocional. Não consegue ler, por exemplo, as expressões faciais das pessoas, entender
o que está acontecendo, se há uma boa-vinda ou um movimento contrário a ela, de tanto que ela fica ali conectada à internet, com várias janelas abertas e assim por diante. Então, muita atenção às crianças, outra vez, em relação a esse uso demasiado da internet, ceifando as crianças de brincadeiras pessoais, de negociações e crescimento de recursos, repertórios que serão muito importantes mais tarde ao longo da vida. Vou dar um exemplo prático. Na Alemanha, quando nós estávamos fazendo aquele estudo com os médiuns que eu mostrei ontem, os alemães são muito organizados, como vocês bem sabem, né? E eles tinham um protocolo, assim, uns dados dos pacientes muito detalhados. E curiosamente, o que aconteceu? Um dos colegas estava fazendo uma investigação, por curiosidade pessoal, por que algumas crianças internadas traumatizam e outras não traumatizam? O resumo da ópera: o dado significativo que ele encontrou foi as crianças que foram internadas e não traumatizaram, tinham tido experiências prévias de dormir na casa dos avós, dos coleguinhas, de passear um pouquinho mais, enquanto as crianças que sofreram traumas na internação, né, quer dizer, traumas psicológicos, é ao que me refiro, não tinham um repertório a respeito. Em outras palavras, a brincadeira protege as crianças, os adolescentes e os adultos para lidar com adversidades. Vocês percebem? A criança que tinha já passeado, saído, dormido na casa dos avós, de primos e assim por diante, tinham mais repertório para lidar com uma situação de sair de casa para um hospital, para uma internação e assim por diante. Então, essa cultura tecnológica da rapidez, do descartável, as relações descartáveis, acabam depreciando os recursos pessoais para lidar com as adversidades. Até o Twitter, né, não sabe mais quem seguir, né? É uma cultura que fomenta os seguidores e não os buscadores mais íntimos da sua própria existência, né? É como se todos estivessem sendo filmados, ou mesmo pelo Facebook, né? Ou tem uma expressão boa aí: Facebook está olhando você, né? Todos mostram as melhores imagens, fotos, etc. Eu tenho Facebook também, da clínica, quer dizer, estamos todos nessa cultura. No entanto, nós não podemos cair na armadilha, não podemos nos tornar reféns dessa dinâmica que tende, no extremo, às patologias e vulnerabilidade ao trauma. Então, esse contexto cultural que nós vivemos todos favorece muito as terapias que buscam respostas através do encontro com você mesmo, do encontro espiritual, por meio do relaxamento físico e mental. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que nós desenvolvemos. Há uma lentificação das frequências cerebrais e um acesso facilitado a essa sabedoria espiritual inconsciente, e que vai aflorar o conteúdo que o próprio indivíduo precisa. Não é o psicoterapeuta que vai dizer: olha, você vai regredir a tal situação, ou uma outra, ou aquela. Não. As pessoas conectam os conteúdos que elas precisam, desde que sejam respeitados os mecanismos naturais de defesa desse paciente por meio do relaxamento físico e mental, né? Então, eu procurei de uma maneira didática expressar aqui essa equação da cultura da prece e do descartável. Novas necessidades são artificialmente criadas a cada dia, imbuídas da falsa promessa de felicidade, mais a comercialização acelerada dos bens materiais, mais a oferta dos meios ágeis de comunicação e novas tecnologias de entretenimento, resultam na excitação,
na euforia, na ansiedade. Gente, a ansiedade é uma expressão mais do topo da pirâmide, na verdade. Atrás da ansiedade existe uma insegurança. Atrás da insegurança, um temor. Que temor é esse? De não saber o que nós estamos fazendo por aqui, do sentido maior da existência. Então, a ansiedade procura preencher um grande vazio, na verdade, que pode ser preenchido com um encontro pessoal. Como eu disse ontem, a espiritualidade, a religiosidade, práticas contemplativas, meditativas, os ritmos internos mais suaves, o âmbito psicoterapêutico, inclusive, fomentando esses encontros com a própria natureza, com a própria sabedoria, que vai mostrar o caminho assertivo para seguir. Assim como os caminhos equivocados, o sintoma traz essa comunicação. Sempre que há um sintoma, gente, cuidado com o desrespeito ao sintoma, no sentido de imediato rechaçá-lo. Não, existe uma mensagem que o sintoma traz, relacionada ao crescimento pessoal, ao crescimento que favorece uma melhor qualidade de vida e melhor do que a pessoa tinha, inclusive, antes de apresentar aqueles sintomas. Muita atenção aos sintomas, são sinais, né? Vamos imaginar uma situação aqui. Se eu estou com a minha mão sem os nervos eferentes, aferentes, que transmitem a sensibilidade da dor, e encosto numa panela quente, eu não vou sentir a dor, eu não vou ter sintoma, um sinal que alguma coisa está errada. Quando eu olho, eu já não tenho mais a mão. Minha mão foi embora, foi queimada. O sintoma é um sinal que chama a nossa atenção para um caminho assertivo, para a possibilidade de corrigir uma rota. Então considerem com muito carinho, inclusive, os sintomas que se apresentam nas nossas vidas. Mais além, a interface superficial com grande número de pessoas buscando vantagens imediatas, mais a coisificação das pessoas, né? Enquanto a fragilidade do relacionamento vai num caminho crescente, né? Resultam em angústia do vazio, ausência de sentido para a existência. Então, mais do que nunca, nós precisamos integrar um caminho que, infelizmente, no passado, por razões históricas, foi dividido entre a medicina e a psicologia. Psicologia, como vocês sabem, vem do latim psi, espíritus, respiração. Como estudar o não palpável? Lá atrás, numa época que a gente não tinha nem método para estudar o que era palpável. Enquanto a medicina, gente, se interessou em estudar o corpo, corpus, a parte essencial, o palpável. Então houve um desenvolvimento expressivo da medicina, com métodos de investigação, por exemplo, o microscópio, Walter Bullock, em 1879, favoreceu grandes avanços, no entanto, não integrados ao estudo do sopro, do espírito, do não palpável. E hoje essa interface é possível. Mostrei ontem estudos com neuroimagem funcional durante a comunicação espiritual. Então nós podemos sim integrar esses domínios hoje em benefício das pessoas que sofrem. A fonte e o suposto término da vida psíquica, que envolve autoconsciência, cognição, o livre-arbítrio e o sofrimento humano, vem sendo debatidos desde milenares tradições religiosas e os antigos gregos até a contemporânea neurociência. Todavia, sem o estabelecimento de um consenso. O que significa isso na prática? O consenso envolve uma leitura mais
tranquila, ampla, e que pudesse considerar novas hipóteses. No entanto, os paradigmas, como vocês sabem, morrem à medida que as pessoas vão morrendo, e não porque necessariamente as pessoas estão abertas às mudanças. Hoje, centenas de artigos científicos mostram a importância de considerar a religiosidade, a espiritualidade na saúde. Na maioria das vezes, existe um impacto positivo nessa perspectiva da população, inclusive, né? No entanto, ainda observamos resistências severas para essa integração no campo da saúde, né? Infelizmente. Vejam que contradição incrível, né? Eu chamo a atenção para esse aspecto. A visão do homem e a natureza que o constitui são esteios que norteiam as intervenções dos profissionais que se ocupam em aliviar o sofrimento humano, mesmo no processo do morrer. Então, o jeito que, por exemplo, o médico vê o paciente que está no leito de morte vai influenciar a postura dele em relação aos cuidados a esse paciente, assim como a enfermidade que os pacientes trouxerem relativas a as especialidades. Então, observem, se a gente não tem um consenso ainda e, por outro lado, nós não temos uma perspectiva que, de fato, já poderia estar integrada à espiritualidade no tratamento médico dos pacientes, inclusive, na faculdade, começa a se ensinar essa perspectiva. Como é que a gente vai cuidar? Como a gente pode trabalhar com terapêuticas eficazes, sem considerar esse domínio espiritual, o adoecer espiritual, inclusive, dos pacientes, né? Portanto, a natureza humana é um objeto de estudo justificável, imprescindível aos profissionais. Opa, apertei errado aqui. Aos profissionais que se ocupam em tratar a dor psíquica em suas várias expressões. A compreensão da etiologia do sofrimento humano estará, no futuro próximo, alinhada à terapêutica assertiva e eficaz. É nesse período que nós estamos, buscando a terapêutica assertiva, eficaz, considerando a etiologia, as causas primárias do adoecer. Portanto, vale a pena a gente lembrar que esses ingredientes que constituem a personalidade não foram ainda mostrados conclusivamente pela ciência. É interessante. As neurociências, por exemplo, a ciência de maneira geral, consideram que a experiência pessoal e a predisposição genética são participantes da formação dos traços de personalidade. O termo herança genética mudou recentemente para herdabilidade genética. O estudo do genoma, por exemplo, que não foi bem sucedido, a expectativa era mapear completamente o código genético humano e assim localizar geneticamente as doenças para que nós tivéssemos o tratamento eficaz, direcionado. Isso não aconteceu, favorecendo assim o crescimento da epigenética. O que é a epigenética? É uma nova maneira de abordar esse tema depois desse histórico que eu coloquei há pouco. Por quê? O que se fala atualmente? Que nós trazemos essa bagagem que pode ser sensibilizada ou não de acordo com as nossas experiências. Então, a epigenética, que envolve muitos estudos com gêmeos univitelinos, quer dizer, um vai para a guerra e o outro não vai. Um desenvolve um transtorno X, o outro não desenvolve. Mostram que, a despeito da nossa bagagem genética, são as nossas experiências que podem ou não sensibilizar essa expressão genética.
mesmo em quadros com grande prevalência genética, por exemplo, 30% em pacientes esquizofrênicos, não necessariamente a genética coloca o indivíduo naquela condição do transtorno específico. Não. Mas as suas relações com o ambiente, o jeito que o indivíduo processa aquelas experiências, claro, em combinação com essa herdabilidade genética. Então estamos mudando o olhar em relação às causas das nossas dificuldades e sofrimentos. É como se a gente estivesse ganhando mais amplitude, né? Nessa perspectiva do entendimento de cada um de nós, do ser único que cada um de nós é. Se não é, por exemplo, se a nossa personalidade não é fruto exclusivamente da combinação genética e das nossas experiências aqui e agora, quais seriam os outros elementos relacionados às nossas personalidades? Né? É essa a grande busca. Esses casos muito interessantes de gêmeos diencefálicos, duas cabeças no mesmo corpo, e gêmeos siameses, desafiam a hipótese atual de que nós somos frutos da carga genética, entre aspas, e das nossas experiências isoladamente. Por quê? Essas pessoas, elas têm a mesma bagagem genética e as mesmas experiências. Elas estão grudadas. Elas vivem, né, praticamente as mesmas experiências. E a observação da primeira infância, gente, do 0 aos 6 anos, mostra que já existe uma diferença de temperamento, de gostos, de desejos desses gêmeos diencefálicos ou siameses. Essas irmãs, por exemplo, Lale e Leida, morreram aos 29 anos de idade, porque as diferenças eram tão marcantes, tão grandes, que elas percebiam que valeria a pena correr o risco de uma separação cirúrgica, mesmo conhecendo os riscos altíssimos de óbito. Elas, mesmo assim, se submeteram à cirurgia e morreram aos 29 anos de idade. Essas diferenças são observadas desde pequenininho. Então, quais seriam os outros elementos que constituem a personalidade? Além da herdabilidade genética e da nossa experiência no dia a dia. Aí é que entra o tema reencarnação. Ian Stevenson chamou a reencarnação de terceiro elemento. O elemento que faz a diferença, que traz, em combinação com os outros, esses traços de personalidade que envolvem facilidades e mesmo dificuldades, sofrimentos específicos, qualidades, talentos e muitas outras manifestações, tornando cada um de nós um ser diferenciado. Assim como numa imensa praia, um grão de areia não será idêntico ao outro, ninguém é idêntico ao outro, né? Absolutamente. E o terceiro elemento, a reencarnação, considerada por Ian Stevenson, postula que esse seria o diferencial para essas mudanças significativas na personalidade. Vale a pena a gente considerar os dados demográficos, também populacionais. No Brasil, apenas 44% da população não acredita em reencarnação. No mundo, a população, em torno de 28%, acredita, 26% na Europa e 27% acreditam na reencarnação. O que significa dizer que não considerar a reencarnação
no tratamento psicoterapêutico é uma negligência a esse imenso número de pessoas. Há que se considerar essa possibilidade, essa hipótese, sim, no campo da psicologia. O conhecimento e a valorização dos sistemas de crenças dos clientes colabora com a aderência do indivíduo à psicoterapia, assim como melhores resultados das intervenções. Portanto, a psicoterapia deve voltar-se para os pacientes e respectivos sistemas de crenças, no sentido de potencializar as suas capacidades. É uma questão ética. Os psicoterapeutas devem estar confortáveis com pacientes que levantam questões existenciais e espirituais, ainda que essas questões não sejam compartilhadas por ele. Eu posso ter uma religião, meu paciente pode ter uma outra, mas eu devo, como psicoterapeuta, respeitar esse sistema de crenças e trabalhar com esse sistema de crenças, potencializando essas forças intrínsecas que ele traz. Por exemplo, se eu considerar a reencarnação, recebo um paciente reencarnacionista e ele me fala sobre uma situação muito difícil que ele está atravessando. Então, conforme a sua religiosidade, você consegue observar qual seria o aprendizado que essa dificuldade está favorecendo no seu desenvolvimento, assim por diante? Então, observem que no set terapêutico é possível trabalhar com essas forças intrínsecas, favorecendo assim a potencialização desses recursos, num repertório relacionado à superação dessas dores. Hoje, a reencarnação tem publicações sobre esse tema, publicações em periódicos de alto impacto. Portanto, é um tema que vem sendo cada vez mais discutido no âmbito acadêmico, científico. No entanto, infelizmente, ainda não há uma abertura suficiente como a que gostaríamos, mas está em movimento. E várias linhas de pesquisa investigam a reencarnação, entre elas a terapia regressiva. Eu vou mostrar aqui um dos casos muito interessantes em que dados específicos vieram espontaneamente. O paciente e eu desconhecíamos esses dados. O pai dessa paciente foi investigar esses dados e foram confirmados, e ao final vou mostrar esse entre outros casos clínicos. Hemendra Banerjee, alguém que não é tão lembrado quanto o Ian Stevenson, mas é importante lembrar que o Banerjee, na Universidade de Rajasthan, desenvolveu o método com o qual o Ian Stevenson trabalhou e veio refinar mais tarde. Os meus pais viajaram para a Índia e conheceram o Hemendranath Banerjee, o trouxeram para o Brasil, e na ocasião nunca se falou tanto em reencarnação. Houve um debate amplo, até aquela ocasião, sendo assim um marco muito importante a chegada do Banerjee no Brasil, com esses temas todos relacionados às pesquisas que ele desenvolvia na Universidade de Rajasthan. O Dr. Hernani Guimarães Andrade replica um método de investigação e publica 8 casos de reencarnação no Brasil. Os Tulkus, na Índia, em Mysore, no sul da Índia, tem uma grande comunidade tibetana, budista, e esse é um fenômeno relativamente comum para eles. Tulkus são reencarnações reconhecidas. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse garoto chamado Lama Ossel, um espanholzinho muito simpático, e que aos 2, 3 anos de idade morava na Espanha, e um lama tibetano bateu a porta da família, dizendo que gostaria de levar a criança para Mysore, no sul da Índia, para fazer alguns testes, porque
havia uma desconfiança que ele seria a encarnação de um lama falecido. O que a mãe fez? Bateu a porta na cara do lama. Gente, é o natural, né? Quer dizer, chega alguém dizendo que vai levar o nosso filho para a Índia, para fazer teste se é reencarnação tal, com a possibilidade desse filho ficar lá. Os espanhóis são como nós, brasileiros, quer dizer, são pessoas muito ligadas à prole, né, aos filhos, né? E, no entanto, esse lama teve a habilidade da paciência, da suavidade, trouxe alguns dados importantes, sensibilizou a família, e a família foi para o sul da Índia, e ele foi submetido a vários testes em que 4 objetos eram dispostos. Entre esses 4, um objeto era do uso pessoal daquele lama. Foram centenas de testes, o chapéu, o dorje, os utensílios, etc. E o índice de acerto foi altíssimo, na casa dos 95%, desafiando a sorte. Quer dizer, a família acompanhou esses testes. E depois de algum tempo, a mãe pergunta para esse garoto: filho, o que você quer fazer? Você gostaria de voltar para a Espanha ou continuar aqui em Mysore? Eu quero continuar aqui. E assim foi. Diante dessas fortíssimas evidências que ele de fato era a encarnação de um lama falecido há 30 anos atrás. Então, no mundo, a questão reencarnação é também observada com muito cuidado, e os tibetanos fazem isso de uma maneira muito interessante. O Ian Stevenson, tendo publicado vários artigos e também livros pela Universidade de Virgínia, portanto, depois de todas essas evidências, fica a pergunta, né? Devemos tratar as psicopatologias meramente como doenças cerebrais? Cuidado com o biologizar as experiências, né? Porque se a gente deixar de lado esse aspecto espiritual e reencarnatório, nós não estaremos cuidando de uma perspectiva ampla, terapêutica e eficaz. É como se nós pudéssemos ver o topo da história, né? E não propriamente o conjunto. Somos o fruto de várias experiências do passado. O que aparece é uma parte superficial, mas essa árvore, as nossas personalidades são constituídas por várias experiências do passado. E essas experiências, por muitas vezes, são traumáticas e reencenam no momento atual. Portanto, revisitar as dores do passado para aprender com o passado e se libertar do passado é uma possibilidade real e tem ajudado muitas pessoas. A terapia por regressão de memória chegou ao Brasil através dos meus pais. O Ney Prieto Pérez está aqui. Onde é que ele está? Está ali. E a minha mãe, Maria Júlia, que trouxeram o americano psicólogo californiano Morris Netherton. E assim começaram as primeiras palestras, os primeiros cursos direcionados a médicos e psicólogos sobre regressão aqui no Brasil. Então, algumas referências importantes, né? A terapia regressiva, quando aplicada indevidamente e sem critérios de indicações, limitações e contraindicações, tem riscos e pode causar danos ao paciente,
agravando processos patológicos já existentes ou desencadeando outros. Então, essa abordagem não resolve a tudo e a todos, né? São respeitadas as indicações, limitações e contraindicações. E eu vou mostrar mais tarde aqui para vocês quais são. A abordagem terapêutica consiste num processo de autorresolução de conflitos. Quer dizer, é o próprio indivíduo que localiza as causas das suas dificuldades e, diante dessa consciência, ele ressignifica o passado. Diante dessa consciência, o que eu quero modificar na minha vida presente? Ele elabora uma síntese terapêutica, uma redecisão, e com essa síntese, ele vai cultivando diariamente um novo comportamento saudável, que ao se fortalecer diariamente, o anterior vai perdendo força gradativamente. Após a conscientização dessas dinâmicas e diálogos internos, o paciente consegue escolher um novo diálogo interno. Quer dizer, o conteúdo deixa de ser inconsciente. Ele escolhe, ele tem a possibilidade de sair do enredo traumático por meio da consciência. Durante o processo terapêutico, as novas dinâmicas mentais e de comportamento são fortalecidas gradualmente até que a problemática apresentada inicialmente pelo paciente seja desarticulada. Quer dizer, o saudável substitui a dinâmica patológica. São vários os detalhes. A técnica, regressiva envolve 7 fases: o relaxamento, o aprofundamento do relaxamento, a vivência regressiva, em que o paciente vai conectar um momento doloroso, mais traumático, em que uma decisão, um registro ficou gravado no inconsciente, nessa sabedoria espiritual, para que depois disso, depois dessa consciência, ele possa fazer uma redecisão cognitiva e, ao final, o retorno e a finalização da regressão em si. Fizemos vários estudos a respeito, mostrando que o relaxamento, a fase inicial, envolve aquele aquietamento cerebral com frequências alfa no lobo occipital, o que favorece a conexão com essa sabedoria espiritual. Em seguida, durante a regressão propriamente, vejam que interessante, ondas delta, que são muito lentas. Na literatura a gente vê essas frequências em especialistas de meditação, de monges, que deixam assim o estado bem tranquilo. No entanto, com prevalência também de frequências beta, características do estado de vigília, que é o estado que todos estamos aqui, exceto os que estão dormindo. Então, em outras palavras, há uma relação entre esse estado ampliado de consciência e o conteúdo que está sendo trabalhado. O indivíduo não perde a consciência. Isso é muito importante, justamente para que ele estabeleça as pontes. Que relação tem esse conteúdo com a minha dificuldade tal? E é essa consciência que favorecerá a redecisão cognitiva com a qual ele vai trabalhar diariamente. Portanto, a mudança desse estado de consciência favorece a mudança de percepção e de relacionamento com a dificuldade. Um outro estudo interessante feito pelo Dr. Regis Cavini, que foi uma tese de doutorado em neurociências pela USP, envolveu o resgate de memórias traumáticas. E observem, durante a vivência regressiva, o baseline, que é essa linha de base aqui, comparando com a vivência propriamente, o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, teve mais expressão. A pessoa, de fato, vivencia aquela situação como real, não importa o nome que se dê. É um conteúdo genuíno, é do próprio paciente.
Observem o que acontece com a adrenalina. Durante o momento mais traumático, a adrenalina sobe em comparação com a linha de base, que é a linha que a gente compara, né? No entanto, ao final, observem, o nível está mais baixo do que a linha de base. O que geralmente os pacientes trazem como fala ao final da regressão: nossa, eu me sinto aliviado. Foi como se tivesse tirado, né, toneladas das minhas costas. Então, essas respostas autonômicas e neuroendócrinas acontecem durante a regressão, tal como se o indivíduo estivesse vivendo essas situações. E não há atalho. É preciso entrar em conexão com o trauma para poder sair dele. Ah, mas eu posso retraumatizar se eu não estiver preparado para entrar em contato com esses conteúdos? Pode. Portanto, a qualidade profissional de quem está fazendo esse trabalho é muito importante. O jeito que os pacientes entram em conexão com essa sabedoria espiritual é igualmente muito importante. Por exemplo, alguns pacientes fazem hiperventilação, né? Alguns métodos terapêuticos, dos quais eu discordo, quebram essa barreira natural de proteção da sabedoria espiritual. Alguns usam drogas psicodélicas, favorecendo as bad trips, né? Outros usam ritmos hipnóticos, como batuques, para entrar em estados alterados de consciência e assim entrar em regressão. Não, o relaxamento é o caminho mais fisiológico, mais natural e que preserva a sabedoria espiritual, e é essa sabedoria que elege o que o paciente precisa. Não é o terapeuta, é a sabedoria inconsciente espiritual. O perfil de 610 pacientes também foi avaliado na nossa clínica, e alguns dados interessantes, né? Em torno de 60% dos pacientes são do gênero feminino e 40% do gênero masculino, o que não significa que as mulheres têm mais problemas que os homens, hein? Cuidado. Talvez as mulheres busquem mais as soluções, as resoluções que os homens, mas é um dado interessante aqui, né? Diversas profissões, ocupações, quer dizer, é uma terapêutica que não se limita a um tipo de exercício profissional, ao contrário. Esse aspecto da religião é interessante. 27% espírita, 34% católica, 25% espiritualista. Quer dizer, não é uma terapêutica desenhada ou especial para os espíritas, mas para as pessoas que têm a motivação de encontrarem as suas respostas e se libertarem dessas dificuldades. Foi o caso, por exemplo, do Carlos Dornelles, quando ele fez um Globo Repórter. Ele me disse, e eu posso falar abertamente, porque ele mostrou isso, né, em TV, né, nesse programa. Ele disse: olha, eu não acredito em Deus, mas eu estou aberto para a experiência que vier. Esse é o ponto. A disponibilidade para entrar em contato com conteúdos, quaisquer que sejam esses conteúdos, e a responsabilidade em lidar com esses conteúdos. E ele, nesse Globo Repórter, vivencia uma situação de suposta vida passada, em que ele estava na Itália, preso num lugar muito antigo e desenvolvendo assim uma claustrofobia. Ele veio trabalhar justamente esse tema, esse desconforto em viajar de avião. Então, mesmo alguém que não tenha uma crença, por exemplo, na reencarnação, pode conectar conteúdos relacionados a essas memórias. Por quê? Naquela condição de disponibilidade ao relaxamento profundo, é a sabedoria espiritual que está comandando o processo. Não é mais a consciência do paciente.
é algo muito maior. Esse é um dado interessante: 98% dos pacientes buscaram terapêuticas anteriores. Antes de chegar à terapia por regressão de memória, buscaram várias outras abordagens sem conseguirem o sucesso e a remissão dos seus sintomas. As principais queixas: os transtornos ansiosos, que reúnem as fobias, o transtorno do pânico, a ansiedade, o sofrimento associado à ansiedade e as dificuldades de relacionamento interpessoal entre pares, irmãos, colegas, filhos, assim por diante, O número médio de sessões em torno de 22 sessões, 6 meses de processo terapêutico, o que cabe dizer que é uma terapia breve, porém não é uma mágica. A pessoa não faz a regressão na primeira sessão. Cuidado com isso. Não há mágica. Há um processo terapêutico que envolve aquisição de conhecimento e trabalho com esse conhecimento no dia a dia. Tipos predominantes de vivência, são várias as possibilidades. É interessante, gente, que 38% regrediram a situações de vidas passadas. 39% situações traumáticas de vida atual. Observem, não é uma necessidade, às vezes as pessoas acham que o processo vai levar a uma vida passada. Não. Às vezes uma situação de vida intrauterina, às vezes de nascimento, às vezes uma situação de infância. É o inconsciente que elege esses conteúdos e não a consciência do paciente, novamente. Apenas 2% dos pacientes trazem dados espontâneos, verificáveis. E eu vou mostrar daqui a pouco um desses casos, casos em que datas, locais, eventos, nomes são trazidos espontaneamente. Quer dizer, não é o terapeuta que fica favorecendo isso. Então isso, aquilo. Não. Vem naturalmente, porque o objetivo terapêutico não é buscar dados ou provar alguma coisa, é trabalhar com os conteúdos que afloram e ressignificar aquelas percepções traumáticas, fortalecendo as novas perspectivas saudáveis. O nível de relaxamento, outra vez, 74% reportou um nível profundo de relaxamento, que parece ser mesmo esse portal de conexão com a nossa sabedoria espiritual, por meio do relaxamento profundo. Remissão de sintomas. Em relação às publicações associadas às terapêuticas, esse é um índice altíssimo de remissão de sintoma, 64% remissão total de sintoma, 27% parcial e 9% remissão nula de sintomas. A crença na reencarnação, um outro dado interessante. Depois da experiência, observem, de 42%, aqueles que vivenciaram situações de vidas passadas vão para 71%. Quer dizer, a crença amplifica na reencarnação daqueles pacientes que vivenciaram situações relacionadas a vidas passadas. É a própria experiência que comunica, Então, esses são o resumo, as conclusões desse estudo que nós fizemos. São dados verificáveis, em torno aí de 1%, mas os que aparecem nós vamos atrás, vamos procurar esses dados. É uma terapêutica que se aplica à necessidade da população brasileira, que tem essa crença na reencarnação, e uma terapêutica em que os pacientes são os autocuradores, sendo esse um processo de autorresolução de conflitos. O paciente chega com os sintomas
entende esses conteúdos, um enquadre, como eu mostrei anteriormente, resiliente em seguida, em que favorece o paciente ressignificar essa dor numa perspectiva de aprendizado. O que eu aprendi com esse passado? E assim a história, a dinâmica de comportamento modifica quanto a esses conteúdos dolorosos. Vou mostrar para vocês um caso de fobia específica muito interessante, uma paciente com 16 anos de idade que tinha medo de explosão. E esse medo de explosão a limitava demais, porque começou aos 11 anos e foi arborizando em outros comportamentos, né? Antes era só explosão, depois ela tinha que checar o fogão para ver se não estava escapando gás e outras situações muito limitantes, um medo imenso. A queixa, portanto, um medo injustificado de explosões desde a infância. Durante a anamnese, alguns dados importantes eu quero mostrar. Ela mostrava assim, evitações de barulhos e potenciais explosões desde a infância, trovões, fogos de artifício, etc. Aos 11 anos começou a manifestar pensamentos intrusivos de catástrofes relacionadas à explosões, e qualquer remota possibilidade de causar explosão, como fogão de casa e outros aparelhos, disparava extremo pavor e sofrimento. Agora, mesmo ela sabendo que esses medos eram, entre aspas, injustificáveis, não havia acontecido nada no histórico dela que justificasse isso. Essa consciência não era o bastante para arrefecer esse grande medo. E assim é o padrão das fobias específicas. Não adianta falar para a pessoa, olha, não vai acontecer nada, porque para a pessoa é um outro conhecimento, é um dado subjetivo de iminência de morte. É como se para ela fosse um outro contexto, completamente diferente daquele que, por exemplo, a aconselha numa situação até com irritabilidade. Assim, para com essa bobagem, para com essa frescura, vamos lá. Mas eu não consigo entrar no elevador. Eu não dou conta, eu não consigo. Por quê? Não é o elevador. É a soma de outras situações antigas e que aquela pessoa não consegue identificar no momento e simboliza como elevador, ou como lugares fechados, ou os inúmeros tipos de fobias específicas, né? Então, em uma das regressões, esses dados vêm espontaneamente. Ela se vê como um civil de sexo masculino, próximo aos 20 anos de idade, moro na ilha de Creta. Manhã bem cedo, 20 de maio de 1941. Eu sou grego e tenho 20 anos. Adoro esse lugar. Vivo na Baía de Suda. De repente, vários aviões aproximam e iniciam um bombardeio massivo. Eu posso ouvir muitos soldados gritando: Stuka, aviões Stuka, alemães Stuka. Eu tento atirar nos aviões com os soldados australianos. Não consigo, preciso me esconder. E esses conteúdos são vivenciados com grande expressão emocional. São muitos aviões alemães. Eles bombardeiam e atiram por trás. Observe aqui, atiram por trás. Os Stuka soltam bombas, muitas bombas. Os soldados australianos estão os defendendo. E de repente ela descreve um susto, um espasmo, né? Como um estrondo muito alto. Uma explosão bem perto de mim. Estou morto. Veja. Ela, né, diz, eu estou morto. Ela conecta aquela situação dolorosa, traumática, e assume o gênero, inclusive, de um civil, né, um homem de 20 anos de idade.
A paciente descreve o bombardeio com detalhes e intenso conteúdo emocional. Eu estou morto. Posso ver a cruz nos aviões. Isso depois da morte, gente. Quer dizer, ela continua vivenciando a situação traumática depois da morte do corpo físico. Estou fora do corpo. O bombardeio acabou. Agora vejo muitos paraquedistas. Eles vão invadir Suda. E ela grita várias vezes: eles vão invadir Suda, eles vão invadir Suda, com grande temor. Vejam só que interessante. Essa paciente resolveu o tema, eu vou mostrar depois os resultados para vocês. Mas chamou a atenção no Réveillon seguinte, né, depois de 6 meses, eles passavam sempre o Réveillon no Guarujá, e o pai observou que ela não manifestava mais aquele temor dos fogos de artifício, né? E disse: filha, puxa vida, olha só, como você está bem. Aí a filha falou o que o pai não sabia. Pai, eu fiz a terapia lá com o Dr. Júlio, a minha mãe me levou, tal. E o pai não sabia disso e ficou muito bravo. Disse: pois eu vou provar que tudo isso é uma bobagem. Veja, a filha já tinha melhorado, né? Não tinha que mexer nisso, né? Quer dizer, estava bem, que ótimo. Não, eu vou provar que tudo isso é uma bobagem. O que ele fez? Marcou uma sessão, e eu, com autorização da filha e da mãe, dei todos os conteúdos, as cópias desse material todo, das vivências, etc. E ele foi investigar esses dados. Depois de 2 meses ele volta, marca uma outra sessão, trazendo esses dados. Quer dizer, ele, como foi assim meticuloso nessa investigação, é interessante, ele trouxe uma grande contribuição e se mostrou a partir de então reencarnacionista, dando naturalmente o consentimento da gente publicar esse artigo, assim como a filha e a mãe. A Baía de Suda existe em Creta. Em primeiro lugar, né, quer dizer, eu não sabia que existia a Baía de Suda, a paciente não sabia, ela falou esse nome, continuamos trabalhando o conteúdo, né? Suda foi de fato atacada por aviões Stuka na manhã de 20 de maio de 1941. Essas são fotos originais do ataque à Baía de Suda. Os bombardeios alemães chamavam Stuka, realmente. Vocês lembram o que ela dizia? Eu posso ver as cruzes, né? E os aviões atiram por trás. Esse tipo de avião, especialmente, tinha um detalhe, que era uma metralhadora por trás do avião. E ela refere isso detalhadamente, né? Não, era assim, assado, tal. Os soldados australianos, de fato, estiveram em Suda, assim como neozelandeses e britânicos, e que constituíram, naquela fase, unidades de suporte. Então, ela falava sobre os australianos, né? E, além disso, os civis se engajaram também na defesa, né? Ele fala que tenta atirar e não consegue, tem que fugir. E, de fato, isso aconteceu. Muitos civis que se engajaram na defesa morreram nesse ataque à Baía de Suda. Esses são imagens do passado, né, que o pai conseguiu referente à Baía de Suda. 135 paraquedistas foram mortos por civis, quer dizer, o pessoal ali baixando, né, e os civis metralhando. Esse foi um mapa antigo que eles localizaram, né, o pai e os amigos antropólogos, historiadores, que justamente mostra a estratégia de ataque dos alemães à Baía de Suda. Em seguida havia assim os paraquedistas, né? É um mapa alemão da estratégia de ataque na ilha de Creta
em 1941. E centenas de paraquedistas, de fato, estiveram em Suda, né? Naquele intervalo entre vidas, depois da morte física, a paciente continua falando, né, que os paraquedistas, né, eles vão invadir. Eram muitos paraquedistas, né? Uma chuva assim de pessoas. E imagine o que é isso, né? Para uma pessoa que mora naquele país e está sendo atacada, invadida, né? O momento mais traumático que essa paciente vivencia foi durante as explosões de bombas, a impotência diante da inevitável destruição e a morte por uma explosão próxima. A decisão, o que ficou registrado no inconsciente dessa paciente. Explosões causam destruição e morte. Eu tenho medo e preciso evitá-las. A redecisão cognitiva. Sou cuidadosa e me sinto calma em relação às explosões. Ao final do processo, ela já não preenchia aqueles scores de ansiedade e os critérios de fobia específica. Então, eu gosto de uma frase de um investigador holandês que se aplica muito à terapia por regressão de memória. Compreender em que nível um passado inacabado termina pode libertar a pessoa para viver, para estar no presente. Então, a possibilidade de você entender esse passado, fechar esse passado, é também a possibilidade de se libertar da reencenação traumática. Essa paciente, como muitos de nós, reencenamos os traumas do passado. E, no caso dela, o medo de explosão. Isso a fazia sofrer demasiadamente. E em 6 meses, ela não preenchia mais esses critérios da fobia específica. Para quem quiser detalhar mais esses conteúdos, esse artigo foi publicado no Journal of Neuromental Disease. Eu vou mostrar agora um vídeo que não foi possível ontem, desses pacientes que me deram a honra e o privilégio de acompanhar suas jornadas de superação. Se for possível agora, vamos ver aqui por onde que ele vem aqui, né? Então, esse é um trailer de um documentário que nós estamos fazendo para que os ensinamentos dos pacientes submetidos à psicoterapia comigo possam, por favor, possam assim serem compartilhados em primeira pessoa. Esses pacientes vão falar sobre o que eles aprenderam, sensibilizando assim novas histórias de superação. Todos nós temos neurônios espelho. Se, por exemplo, eu começo a bocejar aqui ou a gargalhar, vocês vão fazer o mesmo. Fazer um teste? Estou vendo alguns sorrisos aí. Se eu começar agora a bocejar, algo parecido acontecerá. E os neurônios espelho servem justamente para sensibilizar comportamentos também saudáveis, né? A ideia desse documentário é justamente essa: promover o bem-estar às pessoas que não alcançam a psicoterapia. Podemos ver? São 3 minutinhos. Se puder atenuar essa luz, por gentileza. Eu estava aqui em São Paulo, hospedado num hotel, eu ainda não morava aqui. Aumenta um pouquinho o som. Eu saí desse hotel, que era por próximo favor. a Rebouças, vim andando até o Parque Trianon, não sei como, mas eu vim andando. Cheguei ali na Alameda Jaú, 9 de julho, em cima do túnel 9 de julho, pulei a mureta do túnel e fiquei sentado
com as pernas para fora do túnel, olhando a 9 de julho, prestes a pular. Eu me trancava no quarto e enquanto eu não acabasse com 1 quilo de chocolate, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, era em cima da cama, comendo cada vez mais. É a pessoa que eu mais gosto, assim, um ente querido, senta do lado meu e de repente o choque, está doente. E aí, o que é essa doença? Eu cheguei a ficar umas 4, 5 noites direto, sem dormir. Eu passava a noite com medo, mas pânico. Você sabe que a porta é ali, mas quando você está ruim, você precisa que alguém pegue na sua mão e te leve até a porta para você sarar. Que sozinho, no caso do pânico que eu tive, eu não ia sarar. É um trem que vai bater de frente com você, vai machucar, vai ter dias que você vai odiar a terapia. Esse trem é você mesmo que está dirigindo, é você que pode frear ele ou não, e frear geralmente é prorrogar um pouco a porrada que você vai ter, né? Eu não conseguia ler nenhuma concretização, eu não conseguia perceber nenhuma situação em que eu tivesse começado a fazer alguma coisa, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito profissional, que eu tivesse dado o start e tivesse concluído. Então a minha vida ela teve um salto de 200% para melhor a partir da psicoterapia. E bicho, eu vou falar honestamente para você, eu acho que nunca na minha vida eu fui tão feliz. É isso. Quando eu vou para a psicoterapia é como se eu levantasse um véu, depois eu levanto outro, e aí ao levantando esses véus eu vou enxergando um pouco mais a mim mesmo, vou enxergando outros tons, vou vendo o que está embaixo disso, embaixo daquilo. Para mim é um processo assim, de descoberta. Para voltar aqui os slides. Então, esse é um aspecto importante, gente. A maioria de nós sofreu ou sofrerá eventos potencialmente traumáticos. Por que potencialmente? Porque o evento em si não necessariamente caracteriza o trauma. E se nós tivermos repertório anterior para lidar com os conteúdos estressores, nós podemos criar novas perspectivas e não configurar o trauma psicológico. Então, há que se fomentar na nossa cultura esses aprendizados. E o nosso objetivo é esse, né? Justamente poder trazer esses recursos, esses aprendizados em primeira pessoa, né? O próprio paciente falando o que ele superou e como ele superou, quais foram os aprendizados, para que esses conteúdos estejam disponíveis, livre acesso na internet. Então, quem tiver a possibilidade de apoiar esse projeto, por favor, entre em contato comigo nesse e-mail. Quem tiver essa disponibilidade será muito bem-vinda. A minha gratidão aos meus pais, ao Ney, Maria Júlia, e que nos deram a todos os filhos esse grande exemplo de determinação, de seriedade, de qualidade em relação ao viver, especialmente a propagação do bem-estar.
O meu muito obrigado a eles. O meu muito obrigado ao meu núcleo familiar, hoje, a minha esposa e as minhas 2 filhas. Sem elas eu não estaria aqui. E a que se integrar, favorecer esse bom convívio. Por isso eu não pude ficar nos autógrafos ontem. E essas são as minhas amadas, a quem eu devoto muito, muito amor e gratidão. E a minha gratidão a vocês por me darem a oportunidade de compartilhar alguns dos estudos que a gente vem fazendo, realizando aí nessa linha de pesquisa, alinhada ao bem-estar humano. Eu trouxe esse livro, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam, que reúne 20 e tantos anos de prática clínica, de pesquisas, exemplos, relatos de superação de muitos pacientes que podem sensibilizar muitas pessoas nesse caminho luminoso do bem-estar. Muito obrigado a todos vocês, a organização que me convidou para estar aqui, o meu grande abraço e um até breve, se Deus quiser.